Você já parou para observar de verdade o que acontece com certas pessoas quando você simplesmente para de estar disponível? De repente, elas aparecem. De repente, existe uma urgência que antes não existia. De repente, você importa de uma forma que nunca importou quando estava sempre lá. Isso não é coincidência. Isso não é sorte. Isso é uma lei silenciosa que governa todas as relações humanas desde o início dos tempos, e quase ninguém tem coragem de aceitar. Porque aceitar essa lei significa aceitar algo incômodo, que talvez você tenha passado anos, talvez décadas, fazendo exatamente o oposto do que deveria. Você correu, você explicou, você se dobrou, você cedeu. Você esteve disponível para quem nem te procurava quando você sumia. E no fundo, uma parte de você sempre soube que algo estava errado. Que por mais que você se entregasse, a sensação de ser visto, valorizado, reconhecido, continuava distante. Esse vídeo existe para nomear o que você sentiu, mas nunca soube explicar. E para te mostrar o que fazer a partir de hoje. Existe uma verdade que o estoicismo guarda há mais de 2000 anos. Uma verdade que os homens e mulheres mais respeitados da história aplicaram em silêncio, sem anunciar, sem postar, sem pedir validação. Uma verdade que vai contra tudo que você aprendeu desde criança sobre bondade, sobre generosidade, sobre estar presente para os outros. Antes de continuar, escreve nos comentários agora mesmo. Eu não corro mais atrás de quem não valoriza minha presença. Não faça isso por mim. Faça por você. Porque declarar isso em público é o primeiro gesto concreto de alguém que decidiu parar de implorar atenção e começou, de verdade, a construir valor real. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai ficar ecoando na sua cabeça até o final desse vídeo. E se a razão pela qual certas pessoas não te valorizam não é porque você é insuficiente, mas porque você ensinou essas pessoas, repetidamente, que era aceitável te tratar assim? Deixa essa pergunta trabalhar enquanto a gente avança. Se esse início já tocou em algo dentro de você, se inscreva agora nesse canal. Porque o que vem a seguir não é motivação, é filosofia aplicada e pode mudar permanentemente a forma como você se posiciona no mundo. Os estoicos chamavam de hegemonikon o comando interior, a parte mais profunda de você que decide o que merece sua energia, sua atenção, seu tempo. A maioria das pessoas nunca desenvolveu esse comando. Elas vivem em resposta ao que os outros fazem, sentem, dizem, esperam. E quem vive em resposta ao outro entrega o controle da própria vida para mãos que muitas vezes nem percebem que estão segurando esse controle. Marco Aurélio foi o homem mais poderoso do mundo conhecido. Imperador de Roma, comandante de legiões, senhor de territórios imensuráveis. E mesmo assim, a batalha que ele mais documentou, a que mais o ocupava, não era contra bárbaros nas fronteiras do império. Era a batalha contra a própria necessidade de aprovação. Contra o impulso de se justificar, de ser compreendido, de ser reconhecido por quem estava ao redor. Ele escreveu para si mesmo numa agenda que nunca foi feita para ser lida por ninguém. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa frase não é autoajuda. Ela é uma instrução de sobrevivência escrita por um homem que liderava um império enquanto enfrentava guerras, traições e perdas pessoais devastadoras. E a instrução era simples. Pare de depender de fora para se sentir inteiro por dentro. Porque enquanto a sua paz depender do reconhecimento do outro, você é prisioneiro de quem nem sabe o quanto você custou para chegar até aqui. E aqui vem a primeira ruptura que vai fazer você repensar algo que acreditou a vida toda.
Algumas pessoas ao seu redor não sentem sua falta quando você some. Elas sentem falta do controle que tinham sobre você. Lê de novo, porque essa frase muda tudo. Não é você que elas querem de volta. É a versão de você que cedia, que explicava, que corria, que estava sempre lá independente de como te tratavam. Essa versão era conveniente, era previsível, era segura para quem se beneficiava dela. E quando você para de ser essa versão, quando você recolhe sua energia e para de a entregar de graça, algumas pessoas ficam confusas. Outras ficam irritadas. E algumas simplesmente desaparecem. E as que desaparecem? Elas te disseram tudo o que você precisava saber. Isso é a primeira verdade que o estoicismo te entrega. Nem toda ausência é perda. Algumas ausências são higiene. São o resultado natural de você começar a se respeitar. Escreve nos comentários: eu não preciso explicar minha paz. Agora vamos mais fundo, porque a segunda verdade é mais dura. E é aqui que a maioria das pessoas para de assistir, porque dói demais aceitar. Você não foi desvalorizado porque é pouco. Você foi desvalorizado porque ao longo do tempo, em interação após interação, você ensinou as pessoas ao seu redor que era aceitável te desvalorizar. Cada vez que você respondeu em 2 minutos a alguém que levava 2 dias para te responder, você enviou uma mensagem. A mensagem era: minha atenção não tem custo. Cada vez que você se explicou para quem nem perguntou, você sinalizou insegurança onde devia existir postura. Cada vez que você baixou seu preço, seu padrão, seu limite para não perder alguém que nunca demonstrou o mesmo empenho em não te perder, você reforçou um padrão. E padrões se solidificam. Padrões viram expectativas. Expectativas viram tratamento. Então o problema não está nas outras pessoas. O problema estava no que você aceitou ensinar sobre como deveria ser tratado. E essa é a notícia mais libertadora que você pode receber hoje. Porque se você criou esse padrão, você pode criar um novo. Mas existe um erro que a maioria das pessoas comete quando chega a essa conclusão. E esse erro destrói tudo antes mesmo de começar. O erro é tentar mudar os outros antes de mudar a si mesmo. Tentar comunicar, negociar, convencer as pessoas ao redor de que agora você vai ser diferente. Isso não funciona. Pessoas não acreditam em declarações. Pessoas acreditam em comportamentos consistentes ao longo do tempo. Marco Aurélio sabia disso. Epicteto sabia disso. Sêneca sabia disso. A transformação não começa com um anúncio. Ela começa em silêncio. Com escolhas pequenas feitas todos os dias, sem audiência, sem aprovação, sem aplauso. E é exatamente sobre isso que esse vídeo vai falar agora. 7 dias. 7 dias de silêncio estratégico que vão revelar quem ao seu redor realmente te enxerga. Que vão criar o espaço necessário para você começar a construir a identidade que sempre deveria ter sido sua. Não 7 dias de isolamento. Não 7 dias de raiva ou de punição. 7 dias de redirecionamento consciente da sua energia para onde ela realmente importa, para você. Primeiro dia. Você para de iniciar contato com pessoas que raramente iniciam contato com você. Não com raiva, não com drama, apenas com observação fria e honesta. Você observa quem percebe. Você observa quem se move em direção a você quando você para de correr. E você observa quem simplesmente não percebe que você parou. Essa observação vale mais que anos de análise emocional. Ela te mostra com clareza quem estava presente porque te valorizava e quem estava presente apenas porque você tornava fácil estar presente. Segundo dia. Você para de se explicar para quem não perguntou. Suas decisões pertencem a você. Seus motivos pertencem a você. Sua vida
pertence a você. Pessoas seguras de si não precisam converter os outros à compreensão das suas escolhas. Elas tomam decisões, sustentam compostura e seguem em frente. Quando você explica demais, você está pedindo permissão. E quem pede permissão sinaliza que precisa de aprovação para se sentir válido. Terceiro dia. Você para de responder críticas de quem não contribui com nada concreto para a sua vida. Silêncio diante da crítica vazia não é fraqueza. É seleção. É você dizendo sem palavras: sua opinião não tem autoridade suficiente para ocupar meu espaço interior. Quarto dia. Você para de estar disponível em tempo real para quem só aparece quando precisa de algo. Você redireciona essa energia para projetos, para estudos, para descanso real, para as pessoas que de fato investem em você. Quinto dia. Você para de buscar validação nas redes sociais, nos grupos, nos olhares ao redor. Você começa a ser a fonte primária da sua própria aprovação. Isso não significa arrogância. Significa que você para de terceirizar o julgamento sobre o seu valor para pessoas que nem te conhecem completamente. Sexto dia. Você percebe que o silêncio que você criou não deixou um vazio. Ele abriu espaço. Espaço que você sempre deveria ter guardado para si mesmo. Espaço para pensar com clareza. Para sentir sem ruído. Para começar a ouvir a voz interior que você silenciou por anos, tentando agradar vozes externas. Sétimo dia. Você olha ao redor e vê com clareza quem se moveu em direção a você sem você precisar correr. Quem perguntou como você está? Quem notou sua presença ao invés de usar sua ausência para se queixar? Essas são suas pessoas. Guarda esses nomes, porque eles são sua rede real. O resto é paisagem. Isso não é crueldade. Isso não é frieza. Isso é clareza. E clareza é o início da vida que você sempre soube que merecia. Agora vem a ruptura mais importante desse vídeo. A que mais vai incomodar porque é a mais verdadeira. Silêncio vazio e silêncio produtivo são completamente opostos. E a maioria das pessoas, quando tenta esse processo, pratica o silêncio errado. O silêncio vazio ainda implora para ser notado. Ele conta os dias esperando que alguém perceba e corra até você. Ele monitora se a outra pessoa sentiu falta. Ele ainda está preso na dependência, só que com roupa nova. Se o seu silêncio ainda depende da reação do outro para ter valor, ele não é liberdade. É manipulação mal disfarçada. E você vai sair desses 7 dias mais frustrado do que entrou. O silêncio produtivo não espera audiência. Ele constrói enquanto ninguém olha. Ele cresce enquanto ninguém aplaude. Ele se torna valor enquanto o mundo ainda acha que você está igual. Sêneca escreveu algo que precisa ser gravado na sua mente. Retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Associe-se a quem possa te tornar melhor. Receba quem possa te tornar melhor. E não permita que ninguém te roube a paz que você construiu. Esses 7 dias não são sobre punir ninguém. São sobre você parar de se punir, entregando sua energia, sua atenção, sua presença, para onde elas não são honradas. Comente agora: minha energia tem destino. Sua atenção é o bem mais escasso que você possui. Mais escasso que dinheiro, porque dinheiro perdido pode ser recuperado. Mais escasso que tempo, porque tempo você sente passar. Mas atenção você pode perder sem nem perceber. Cada vez que você se envolve com uma conversa que drena, com uma relação que só toma, com um ambiente que diminui, você está pagando um preço real com algo que não tem reembolso. E o estoicismo sabia disso 2000 anos antes de qualquer especialista em produtividade, antes de qualquer curso sobre foco e performance existir. Epiteto, que foi escravo antes de se tornar o filósofo mais respeitado de Roma,
disse algo que define tudo. Não desperdice o resto da sua vida em pensamentos sobre outras pessoas se você não está pensando em relação ao bem comum. Você está se privando de uma vida mais plena. Ele não disse isso da posição de quem teve tudo. Ele disse da posição de quem não tinha nada, nem a própria liberdade, e ainda assim encontrou dentro de si algo que nenhum senhor podia confiscar: a capacidade de escolher onde colocar a atenção, a capacidade de decidir o que merece ocupar o espaço interior. E isso ninguém pode te tirar. E agora, vamos falar sobre o que acontece depois dos 7 dias. Porque é aqui que a maioria das pessoas comete o erro mais perigoso de todo esse processo. Depois dos 7 dias, muitas pessoas voltam ao padrão anterior. Como se os 7 dias fossem um experimento temporário e não o início de uma transformação permanente. Elas testam os limites novos. Percebem que alguém reagiu bem. E lentamente começam a ceder de volta. A estar disponível de volta. A se explicar de volta. A correr de volta. E em semanas, todo o espaço que criaram foi preenchido novamente com os mesmos padrões de antes. Os 7 dias são poderosos, mas eles são apenas a evidência inicial de que você consegue. O que você faz com essa evidência é o que determina se isso vira transformação ou apenas mais um experimento que não durou. Identidade estoica não é o que você faz quando está descansado, motivado e bem dormido. É o que você faz quando está cansado, pressionado, solitário e o caminho fácil está bem ali na sua frente. É o que você faz na 3ª semana, quando a novidade passou e a disciplina ainda pede continuidade. Crisipo, um dos maiores pensadores estoicos da história, ensinava que o bem não está nas circunstâncias externas. Está na qualidade da escolha que você faz dentro dessas circunstâncias. Isso significa que você pode estar numa situação difícil agora. Pode ter sido humilhado. Pode ter sido ignorado. Pode estar sentindo que deu o melhor de si para alguém que nem percebeu. E essa dor é real. A dor de ser invisível para quem você claramente enxerga é uma das mais silenciosas e persistentes que existem. Ela não grita. Ela corrói. Mas o estoicismo não te oferece conforto para essa dor. Ele te oferece algo maior, clareza sobre o que fazer com ela. Porque valor real não implora testemunha. Uma montanha não precisa de ninguém olhando para ser alta. Uma chama não precisa de audiência para queimar com intensidade. E você não precisa que alguém perceba o que você é para que você continue sendo o que você é. Essa é a libertação que o estoicismo oferece. Não a ausência de dor, mas a independência do olhar alheio para continuar crescendo, construindo e existindo com inteireza. Agora vamos fechar esse vídeo com os pilares que você vai levar daqui para sempre. Os 5 fundamentos que constroem uma identidade que o mundo não consegue ignorar. Primeiro pilar: silêncio estratégico não é ausência. É presença redirecionada. Quando você para de entregar sua energia de graça para quem não a honra, você não desaparece. Você se reposiciona. E reposicionamento cria perspectiva. Perspectiva cria valor percebido. Segundo pilar: a transformação começa inteira do seu lado. Você não precisa da mudança dos outros para começar. Você não precisa de permissão. Você não precisa de condições ideais. A semente que quebra a pedra não espera que a pedra amoleça. Ela cresce de dentro. Terceiro pilar: seletividade não é arrogância, é respeito por si mesmo em forma de ação. Cada não que você diz ao que não te honra é um sim para o que te constrói. Cada fronteira que você estabelece é um tijolo na construção de uma identidade que respeita a si mesma. Quarto pilar: raridade não se anuncia.
Ela se demonstra, todos os dias, em pequenas escolhas feitas sem audiência, sem post, sem validação. É essa consistência invisível que constrói a reputação que o mundo eventualmente reconhece sem conseguir explicar de onde veio. Quinto pilar: quem realmente te valoriza não precisa ser convencido. Precisa apenas de espaço para enxergar o que você já é. E esse espaço só aparece quando você para de diminuir a si mesmo para caber nas expectativas limitadas dos outros. Você não precisa mais implorar reconhecimento. Você precisa parar de esconder o que você é atrás da necessidade de ser aceito por quem nunca investiu em te conhecer de verdade. Meu silêncio não é fraqueza, é reconstrução. Quem não reconhece meu valor não deve ter acesso ilimitado à minha vida. Você chegou até aqui. Isso não é por acaso. A maioria das pessoas desiste antes da virada. Perde o foco, vai embora antes de chegar na parte que transforma. Mas você ficou. E isso já diz algo sobre quem você é. Escreve agora nos comentários. Eu cheguei até o final. Eu me escolho em silêncio. Porque a maior declaração que você pode fazer não é para o mundo. É para você mesmo. E quem faz essa declaração e honra com ação, muda. Não da noite para o dia, mas de escolha em escolha, de dia em dia, de limite em limite, de silêncio em silêncio produtivo. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, inscreva-se agora e encontre 2 vídeos na tela esperando por você. Vídeos que continuam exatamente de onde paramos e te levam para o próximo nível dessa transformação. Quem para aqui perde a continuação. Quem avança encontra a versão de si que sempre soube que existia, mas nunca deu espaço para emergir. Você é raro. Comece a agir como tal. O silêncio começa hoje. Antes de sair, 2 presentes para você. Um é gratuito, uma livraria completa com obras de filosofia, estoicismo e desenvolvimento pessoal esperando por você agora. Link na descrição. O outro é o livro O Mapa das Cicatrizes, disponível na Amazon. Um guia sobre como transformar o que te machucou no maior instrumento de autoconhecimento que você tem. Os 2 estão ali na descrição. Você só precisa escolher avançar.